Irmãos, abrirem suas Bíblias no Salmo de número 36. Nós temos em nossos cultos vespertinos, noturnos, estudado uma seleção dos salmos. Na última ocasião, o pastor Tarcísio nos ensinou a partir do Salmo 34. E hoje a minha tarefa é expor o Salmo 36. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, não sabe achar, não tem problema. Pega aí o seu livro e abre mais ou menos no meio, que você provavelmente vai cair bem nos Salmos. Aí você procura o número 36, numerais maiores, e é onde nós estaremos lidando hoje. E eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Salmo 36, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos este salmo, inspirado pelo teu Espírito para a pena de Davi, texto que vem abençoando o teu povo há milênios. Pedimos que hoje o Senhor nos abençoe também e que Ele mude nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês já perceberam que a vida é feita de escolha, não já perceberam? Muitas vezes né? Por exemplo, você vai na loja de brinquedo no seu aniversário e papai e mamãe falam assim para você: pode escolher, mas até tantos reais. E aí passa R$5 o que você queria. E você fica assim, quero esse, quero aquele, quero essa Barbie, eu quero esse outro aqui, quero esse Lego, quero essa massinha, o que eu quero? E às vezes você fica lá correndo na ReHap que nem um doido por um tempão e você não consegue escolher. A mamãe fica, vamos filha, vamos filho. A vida é feita de escolhas. E às vezes as escolhas não são fáceis, não são simples. Para os adultos também é assim, sabia, crianças? Às vezes é na hora, por exemplo, de comprar um automóvel. Você tem tantos reais no seu orçamento para comprar um automóvel, e é claro, muitas vezes isso já define uma limitação, mas não acaba com as opções. Às vezes o dinheiro X dá para você fazer muitas escolhas. Você quer um mais novo e mais simples? Ou você quer um bem equipado, mas aí vai ter que ser mais antigo um pouco? E as cores, e as marcas, e os extras, e o estado de conservação do carro, o que você checa, o que você prioriza ou não. Às vezes você consegue reduzir ali a 2 ou 3 escolhas, mas segue um pesadelo decidir qual. Aquele que está lindo, está tão bonito o carro, é na cor que eu queria, tem exatamente os acessórios que eu gostaria. O mecânico diz que está uma porcaria o motor, mas será que é tão importante assim o motor? E você vai assim, talvez é só arrumar uma coisinha ou outra, né? Ou então o outro que está rodando bem, o mecânico diz que está macio, está bonito, está liso, mas o bichinho está amassado que dói, e você fica assim, o que eu faço? Às vezes é difícil de escolher, às vezes é assim também no cardápio do restaurante, não é? Muitas vezes a dificuldade já começa na definição de onde vamos almoçar. Se vamos de novo no self-service, ou se hoje a gente vai gastar um pouquinho mais e vamos a outro restaurante, o que só por si só não resolve, porque às vezes, de novo, o mesmo orçamento te permite ir ou ao mexicano, ou à hamburgueria, ou ao chinês, ou ao italiano, ou um monte de coisa. Às vezes não foi simples a decisão de chegar lá. Só que aí você chega e piora, porque, para começar, o QR Code não abre o tal do cardápio mais. Ainda insistem nesse negócio, né? Gente, acabou esse negócio de QR Code, por favor. Mas às vezes abre e você fica lá e você pensa, peço o de sempre, que eu já sei que eu gosto.
Hoje é o dia de arriscar mudar. Eu estou me sentindo audacioso hoje. Vou pedir um negócio novo. Mas e se eu me arrepender de mudar, né? Devia ter pedido de sempre, né? Esse prato aqui parece enorme. Fulana, topa dividir esse aqui comigo? Não? Vai de salada? Por quê? Como assim? Você gosta? E fica aquela briga, né? Às vezes é uma decisão difícil entre duas possibilidades, porque muitas vezes os caminhos são igualmente bons e proveitosos, e é uma questão de você ver o que você quer mais mesmo, só o que você está afim e pronto. Muitas situações da vida são assim, simples escolhas entre duas boas possibilidades, ou entre duas más possibilidades. Mas algumas decisões da vida não são assim, não. Há algumas situações da vida em que não há muito o que decidir. Tem dois caminhos e um é tão obviamente melhor do que o outro, que nem precisaria haver conversa, nem precisaria haver dúvida, mas que estranhamente, ainda assim, muitos preferem não escolhê-lo. E hoje o Salmo 36, Davi vai nos dar dois caminhos, dois lados, duas possibilidades. E já quero adiantar para você que não é uma escolha difícil. É uma escolha bem simples, na verdade. Mas talvez você ainda esteja relutando em tomar essa decisão. Eu vou te mostrar os dois caminhos, e eu vou querer saber de você hoje. Qual lado você vai escolher? E hoje nós vamos ver no Salmo 36 que o caminho de amar e ser amado por Deus é muito melhor do que o caminho de viver no pecado. Simples assim. O caminho de amar e ser amado por Deus é muito melhor e mais desejável do que o caminho de viver e seguir no pecado. Nós vamos ver isso em em 3 pontos, ou 2, não lembro bem, a gente vai vendo. Mas a primeira coisa que a gente precisa ver com clareza é a profundidade terrível do caminho do coração ímpio. Olha comigo de novo versos 1 a 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, nem se despega do mal. Até aqui. Mais um salmo de Davi, né? Esse cara era bom em escrever música. James Boyce foi que me chamou a atenção que esse aqui é quase que um paralelo do Salmo número 1, um dos mais famosos salmos que nós temos, em que ele mostra o contraste entre dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Só que se lá no Salmo 1 o contraste é entre o homem ímpio e o homem justo, aqui é entre o homem ímpio e o Deus justo. E Davi começa falando do caminho do ímpio. O ímpio é aquele que não crê, aquele que não se dobra diante de Deus. E ele fala sobre algo muito perverso. E Davi era alguém que conhecia muito bem o mal, não conhecia? Ele viu, por exemplo, o mal em forma de um guerreiro gigantesco, que desafiava o povo de Deus e o Deus daquele povo, chamando para a briga, e ninguém tinha coragem. Ele viu o mal no coração de um homem dentre o povo dele, que deveria ter sido um grande líder, que deveria ter sido um rei segundo o coração de Deus, mas aquele rei, o seu coração ia para lados ruins, bem ruins. Ele viu o mal no seu próprio filho se levantando contra ele. Já pensou um negócio desse? Seu filho levantar uma rebelião contra você. Ele viu isso. Ele viu mal em nações vizinhas ao redor de Israel que aprontavam toda sorte de maldade. Ele até passou um tempo na terra deles, dos filisteus, vendo como era a vida lá. Ele viu o mal no coração do próprio povo do Senhor, quando o povo do Senhor preferia os caminhos estranhos da idolatria ao invés dos caminhos de Deus. E ele viu o mal no seu próprio coração, não viu? Quando ele foi por caminhos que ele certamente diria, eu nunca. Davi tem muito a dizer acerca do mal, ele sabe acerca do mal. E nesses versos ele faz uma terrível descrição do que é o ímpio. E ele fala que no coração do ímpio há como uma voz do pecado, como se fosse a transgressão, a violação da lei de Deus, o chamando o tempo todo. Falando, vamos lá, cara. Vai dar nada não, você não vai ser descoberto, ninguém vai achar ruim. E ele mostra que o começo disso, a base disso tudo é o que está aí no verso 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor do Senhor. O pecado insiste que não vai ser pego, que não vai ter problema.
porque não há temor do Senhor nos seus olhos. E com isso ele vai se tornando alguém cuja boca é usada para a malícia, para o mal. Ele é alguém que já perdeu o discernimento e a prática do bem. Chega um ponto que a pessoa sequer sabe mais o que é certo e errado. Seus olhos não conseguem nem enxergar mais qual é o caminho certo. No seu leito ele fica maquinando, imaginando, bolando a perversidade. Ele não larga do mal por nada. É uma descrição deprimente do ímpio, deprimente mesmo. Uma pessoa que não está nem aí para Deus, que nem sabe mais o que é certo e errado. E por mais que seja deprimente, eu espero que você não esteja cometendo o erro de ler essa descrição e pensar aqui talvez apenas nos supercriminosos, nos serial killers, ou nos grandes bandidos terríveis desses que toda semana surge um novo causando comoção nacional e ira nos nossos corações. Isso tem toda semana. É um, é outro, semana que vem vai ser outro. Toda semana tem algum malfeitor gerando indignação coletiva. Isso é bom, tá? É bom que nossos corações ainda consigam dizer isso é mal. Mas Davi aqui não está descrevendo apenas aqueles que ficam na solitária, na cadeia de segurança máxima. Aqui Davi está descrevendo todos os corações que não se dobram diante de Deus. Todos os ímpios. Não apenas os supervilões. A situação do coração humano sem Deus, queridos, ela é muito séria. Ela é muito séria. E nós vemos traços disso em todas as pessoas, mesmo em quem tem um novo coração, como aquele que crê em Cristo. Quem nunca ficou maquinando o mal em seu leito, ou seu sofá, ou no seu trajeto para casa, no ônibus, deixando o coração correr. Quem nunca ignorou a voz da consciência dizendo, não vá nesse caminho, mas foi assim mesmo. Quem nunca se pegou em dias em que está incapaz até mesmo de discernir se tal coisa é certa ou errada, nem sei mais. Quem não pode descrever a si mesmo como alguém que não queria se despegar do mal em certa fase da vida? De onde vem tudo isso? De onde vem essa falta de temor, essa falta de consciência de Deus? Veja que esse é o problema básico do coração humano, a falta de levar Deus a sério e viver como se Deus existisse. O resto decorre disso. Lá em Pedro, nos nossos estudos de manhã, nós temos visto que ter a consciência de Deus faz toda a diferença no sofrimento, não é? A gente tem falado sobre isso o tempo todo. Ter consciência de Deus, se lembrar que Deus existe, se lembrar que Deus está atento, se lembrar que Deus está cuidando. E aqui o Salmo nos lembra que o mal vem justamente dessa falta de consciência, de não haver esse temor do Senhor em nossos corações. E a descrição que ele faz é do homem natural. O que eu quero dizer quando eu falo esse negócio de homem natural? O homem do jeito que ele nasce no mundo caído. Quando a gente usar essa expressão, o homem natural é assim, a gente está falando disso. De como todos os nenéns nascem, qual é o estado espiritual de todas as pessoas quando nascem por geração ordinária ou natural. Desde que nossos pais, conforme descrito em Gênesis 3, decidiram por comer do fruto proibido, essa é a nossa situação. E a mesma coisa que Davi diz aqui é ecoada em outras partes das Escrituras. Hoje no culto nós lemos lá em Romanos 3, não lemos? Você deve ter notado que lá em Romanos 3, Paulo faz quase que uma colagem de citações dos Salmos. Ele cita o Salmo 14, o Salmo 51, ele cita vários Salmos e ele cita esse trecho aqui, sobre não haver temor de Deus diante dos seus olhos, lá em Romanos 3, 18. Porque Paulo lá estava explicando para os seus leitores que a humanidade em si mesma não tem nenhuma esperança de se resolver. Não tem nenhuma esperança de que nós, seres humanos, vamos de algum jeito nos ajudar, nos ajeitar e nos arrumarmos e vamos nas nossas conversas encontrar uma saída para a gente resolver o problema do mundo. Não. O estado natural, depois da queda do homem, é esse. Nós fomos criados à imagem de Deus em retidão e justiça. Mas o pecado nos faz sermos pessoas que se escondem de Deus, que não o adoram, como Paulo explica lá no capítulo 1. Que mesmo sabendo que Deus existe, a gente se recusa a se dobrar perante Ele, a gente se recusa a adorá-lo, a gente se recusa a ser grato a Ele. A gente sabe que Deus existe, mas a gente finge que não. E é fácil a gente perder isso de vista quando a gente está andando aí pelo mundo. É fácil. É fácil, em primeiro lugar, pois Deus, misericordiosamente, não permite que o mal vá tão longe quanto o mal poderia ir. Na teologia, nós chamamos isso de doutrina da graça comum.
que é o fato de que Deus não deixa o mundo totalmente sem freio, não. Ele segura um pouco o mundo com várias formas, assunto para outro dia. Então, sim, é por isso que há pessoas que não nasceram de novo, que não creem em Cristo, mas que são gentis, amáveis, respeitosas, bons pais, bons filhos, bons cidadãos. A Bíblia ensina isso, a Bíblia reconhece isso. Mas talvez uma consequência disso seja que você leia algo assim como o que Davi fala, ou leia algo como o que Paulo fala em Romanos, e fica assim, tá exagerado, né? Não é tão assim. Mas seria como você dizer de um tigre enjaulado, ou de um tubarão contido por uma rede, ou por um gorila dopado, e dizer deles, acho que não são capazes de fazer muito dano, não. Eles só estão contidos. Eles continuam capazes de destroçar. Essa é uma confusão que a gente faz. A segunda confusão que a gente faz com esse ensino é que a gente tende a confundir os problemas secundários que advêm disso com o próprio problema primário. A gente pega coisas que são resultado da queda, que são agravadas pelo mal do coração humano, e achamos que elas são o problema, mas são resultados. Pergunta por aí na cidade, faz essa experiência essa semana. Quando você for cortar o cabelo, lá na fila do self-service, quando estiver pesando, faz essa experiência. Pergunta para a pessoa, qual que você acha que é o problema do mundo? Vai travar a fila no self-service, né? O cara, pior que o cara da salada, é esse cara que pergunta. Que ninguém trava tanto o self-service como o pessoal da salada, é impressionante. Fica escolhendo o palmito. Fala, pega o palmito, qualquer um. Pega, levanta, olha, põe de volta. Trave você a fila com essa pergunta, qual o problema do mundo? As pessoas vão responder muitas coisas diferentes, não vão? Nomes de político virão à tona rapidamente. Alguns vão falar, é a falta de educação básica da população brasileira, vai ser uma resposta comum. Outros vão falar a falta, sei lá, inclusividade social. Outros vão falar, é a fome. Outros vão dizer, não, é a corrupção. É a cultura do jeitinho brasileiro. É o escanteio curto. É a poluição. É o partido X, é o partido Y, é o crime organizado. Outros vão dizer, é o crime desorganizado que é o problema. Ou quem não pune adequadamente o crime. Mas essas são consequências, queridos, do problema básico. O problema básico é que não há temor de Deus nos olhos das pessoas. Essas outras coisas são consequências. Nenhuma delas seria problema se não fosse o fato de que o coração humano é corrompido de fábrica e que não tem temor do Senhor. O problema do Brasil e do mundo não é a falta de educação, não é a fome, não é o saneamento básico, não é o presidente Y ou X, não é a ganância. O problema é que nós somos um país cheio de gente corrompida, com o coração caído. Descrito dessa forma aqui. Não há temor do Senhor. Não há temor do Senhor. James Johnston diz assim, a falta do temor é como um homem no trilho do trem, passeando, cujo coração não se acelera quando ouve que o trem está vindo. Imagina você está andando no trilho do trem, crianças, não façam isso. Mas imagina que você está andando lá bem tranquilinho, e aí você escuta o apito, e aquele negócio começa a tremer, e você olha, tem um trem vindo, vou abaixar para pegar uma florzinha. Não, claro que não, você pula da frente, você sai do caminho. Mas o homem sem temor do Senhor é isso. O mundo acha que não vai haver julgamento, e é isso que nos leva a viver dessa forma. Palavras maliciosas, parando de discernir o bem. É isso que nos leva a fazer o mal. Não é o pecado praticado que nos leva a ser pecadores. Nós praticamos o pecado porque nós somos, por natureza, assim. Nós não somos ladrões porque roubamos alguma coisa. Nós somos ladrões porque somos pecadores cujo coração não discerne o Senhor e vai atrás do roubo. Nós não somos mentirosos porque mentimos, nós somos mentirosos porque somos pecadores atraídos à mentira para resolver os seus problemas, e assim por diante. O coração entregue a si mesmo vai entrar nessa terrível espiral descendente, descrita aqui. Não sabe nem mais o que é certo e errado, não consegue se descolar do mal, e assim vai. Esse é um caminho. E todos nós fomos colocados nesse caminho quando nascemos. Todos nós. Você não precisou escolher ir para esse caminho ou não. Esse é o caminho natural. É o caminho no qual nasce o ser humano.
É o que a Bíblia nos ensina. Desde que Adão e Eva fizeram essa escolha, nós todos já nascemos com a culpa e a corrupção do pecado. Todos aqui ou estão ou estiveram nesse caminho. Tem um caminho melhor do que esse de seguir no pecado e fingir que não tem trem vindo, que é olhar de verdade para Deus e conhecer a sua graça salvadora. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O caminho é de amar o Deus que nos ama misericordiosamente. Vamos ver do verso 5 em diante. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os ombreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Davi, depois de fazer essa terrível descrição, falando do ímpio, ele começa não a falar do justo, mas ele fala com o próprio Deus justo e benigno. E note quantas qualidades maravilhosas são ditas acerca desse Deus. Você notou que tem uma palavrinha que aparece em 3 versículos? Qual que é a palavrinha? Você viu aí, não viu? Está no verso 5, no verso 7 e no verso 10. Traduzido aqui como benignidade, é uma palavra muito interessante que aparece muito nos Salmos e em outros livros da Bíblia também, que é um termo hesed, no hebraico. E ela é um pouco difícil de traduzir, ela aparece assim como benignidade, está certo, tá? Mas dependendo da ênfase, ela vai estar traduzida como misericórdia, ou como fidelidade pactual, ou só como benignidade mesmo. E ela aponta para algo maravilhoso acerca de Deus. Sabe o que é? Que diferente da humanidade, Deus é bom. Deus é benigno. Ele não é mesquinho. Ele não fica maquinando mal na sua cama. Ele não fica cheio de palavras dolosas na boca. Ele não está perdido sem saber o que é certo e errado. Ele não. Ele é bom, ele é amável, ele é cheio de benignidade e amor pactual. Às vezes a gente não leva muito a sério esse negócio de que Deus é bom. Sim, nós, povo do Senhor, não estou falando dos descrentes. Às vezes a gente fica meio desconfiado se Deus é bom mesmo. Hoje mesmo o pastor Marcel falou sobre o olhar de Deus sobre o seu povo, né? E como a gente às vezes acha que esse olhar de Deus é o olhar de Deus, vou te pegar, moleque. E não é o olhar de alguém que nos vê em Cristo e nos ama. E Davi faz um enorme contraste nos apontando para o Deus bondoso. Deus é um bom Deus. E ele é fiel ao que diz, outro termo que aparece, ele fala da sua benignidade indo até os céus, a fidelidade até as nuvens, um jeito belo e poético de dizer algo enorme. Sabe como às vezes o homem apaixonado diz para a sua amada, eu te amo daqui até o fim do mundo e voltando, coisas assim? Moças, se ele falar, eu te amo daqui até Asa Sul e voltando, desconfie. Foi pequeno esse amor. Tem que ser no mínimo até o fim do mundo e voltando. Ou coisas como, você viu essa foto do novo Hubble lá, o que substitui o Hubble Webb, o novo telescópio, você viu lá? Eu te amo até lá e voltando. Eu iria até lá buscar uma estrela daquelas para você. Aí está melhor. O que Davi está dizendo é algo assim hiperbólico mesmo. A bondade de Deus é sem limite, ela vai até os céus, ela não tem como ir maior do que você imagina. E é tão interessante que a primeira coisa que Davi fala não é sobre a justiça. Normalmente a gente pensa, o contraponto da maldade é a justiça. E tem esse contraponto. Mas o contraponto da maldade do homem é, esse Deus é benigno. Ele é bom. Ele vai falar sobre a justiça logo em seguida? Sim, porque um Deus bom, vendo o mal, acaba punindo esse mal com seu poder e sua justiça. Mas antes disso, veja, cristão, que diante de uma humanidade tão perversa, tão capaz de fazer o mal, a gente tem um contraste com um Deus benigno e amável. Porque imagina se o Todo-Poderoso fosse do mal. Aí teríamos um sério problema, né?
Mas você pode andar com diferença de coração nesse mundo, sabendo que o Todo-Poderoso não é maligno. Ele é benigno. E sim, por ser bom e belo, ele vai agir com justiça. Uma justiça que é elevada como as montanhas. Um juízo que vai tão fundo quanto o abismo. Essa é a certeza que o Salmo nos dá. O Deus bom vê o mal e o Deus bom julga o mal. Ele é bom e ele é justo. E aí começa a ficar uma combinação meio perigosa para a gente, né? Nós, meros humanos, porque nós somos maus, ele é bom. A gente até tem alguma força, mas a dele, ele é onipotente. Ele é o Criador. E se a humanidade naturalmente está no caminho da impiedade, o que Deus vai fazer com a gente? E essa é a boa notícia que a Bíblia inteirinha nos oferece, irmãos. Que Deus oferece um caminho diferente para quem nasceu no caminho da ruína. Que Deus oferece um caminho de salvação para quem está no caminho da morte. Você não pode perder isso de vista. O santo juiz de toda a terra, ele mesmo oferece uma saída. Ele não é apenas aquele que julgará e punirá o mal eternamente, mas ele é aquele que provê abrigo a todo mundo que crê nele. E o texto nos indica isso. Veja, na segunda metade do verso 6, ele fala sobre como o Senhor preserva os homens e os animais. Ou seja, de alguma forma, mesmo num mundo tão ruim, tão perverso, há um Deus que está preservando e cuidando tanto de humanidade quanto dos outros seres vivos. Mas mais do que isso, veja que ele fala de abrigo. No verso 7, ao falar dessa preciosa benignidade, ele fala sobre humanos se acolhendo à sombra das asas do Senhor. Olha que imagem belíssima. Pense numa ave poderosa, aquela carona assim, aquele bico medonho, aquelas garras poderosas, e os seus filhotinhos tinham aquelas peluginhas assim, tudo fraquinho, agarradinho nela, e ela assim, ó, protegendo. Somos nós, se nós crermos. Estaremos abrigados e protegidos debaixo das suas asas. E lembra, no começo eu falei que você tinha uma escolha a fazer. E está aqui, é ela. Porque tem dois caminhos na vida somente. Um é o de seguir no caminho que você nasceu. E não importa se você nasceu rico ou pobre, não importa o estado de saúde, dinheiro, localidade, não importa. Você nasceu nesse caminho. E você vai ser julgado por isso. É o que a Bíblia ensina. Mas, Deus, sendo rico em misericórdia, te oferece hoje um outro caminho, que é o caminho de se juntar a Ele e se abrigar nele, ficar debaixo da asa. E veja que tem muitas vantagens nisso. O verso 7 em diante trazem isso, trazem esse acolhimento. O verso 8 fala de nós nos fartarmos da abundância da sua casa. Para começar, se você se abrigar em Deus, você vai estar livre do maior dos perigos que qualquer pessoa enfrenta. Qual que é o maior perigo que qualquer pessoa enfrenta? É o próprio julgamento de Deus. É maior do que qualquer coisa que possa acontecer. Mas Deus te protege dele mesmo. Deus te protege dele mesmo. Quando vier o juízo, se você estiver abrigado nele por meio de Jesus, você vai estar protegido. Além disso, você vai ter um tipo de contentamento e de cuidado que esse mundo não experimenta e nem tem como oferecer. O desfrutar das delícias de conhecer e amar a Deus, como indica o verso 8, de viver na sua casa, de experimentar da comunhão já nesta vida. Nenhum descrente, por mais feliz que seja, conhece esta felicidade aqui. A felicidade de se abrigar no Senhor, de morar na sua casa, de beber da sua água. Há um tipo de satisfação que já nesta vida pode acalmar o teu coração. Mais do que isso, o verso 9, que é o versículo mais famoso desse salmo, você irá crescer em vida e em luz, em entendimento, em clareza, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Veja, o grande problema dos ímpios é justamente a ilusão de que ele vai encontrar longe de Deus vida e luz, não é? Quem se recusa a crer pensa que ele vai encontrar um tipo de vida superior, uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz, sem Deus. E que vai ser iluminado, conhecer a verdade, entender como as coisas são. Muitas pessoas que não amam ao Senhor Jesus falam, estou procurando um caminho de iluminação, um caminho de melhor entendimento da vida.
Mas o que a Bíblia nos ensina é que fora do Senhor não tem nenhuma dessas duas coisas. Não tem nem vida e nem luz. Tem morte e escuridão. É no Senhor que nós encontramos vida, e não pouca vida, mas vida como um manancial, ou nas palavras de Jesus, vida em abundância. É outro tipo de vida. E é na luz dele que você vai ver as coisas como elas são, você vai ter seus olhos limpos para entender o mundo. Se o ímpio é descrito como alguém num estado de confusão, onde não sabe nem o que é certo e errado mais, na luz de Deus nós vemos luz e nós conseguimos enxergar melhor nosso próprio coração, os caminhos a seguir, o que há de errado aqui, discernir as situações, quem somos, o que precisamos fazer, o que se passa e o que é preciso para que o mal seja vencido. Eu espero que você esteja vendo que o único jeito de você, ímpio, passar para o caminho de Deus é se o próprio Deus benigno intervir por você. Porque se você é alguém que não tem sequer consciência de Deus, se você se nega a ver a face de Deus, como que de repente você vai querer ser de Deus e seguir o seu caminho? Só se o próprio Deus de alguma forma for lá e agir em você. Se o próprio Deus de alguma forma encontrar uma maneira de fazer com que o nosso pecado seja coberto. E a boa notícia, queridos, é que Ele já fez. Porque Jesus, o Filho de Deus, é para onde esse salmo aponta. Vários autores mencionam, eu creio que faz todo sentido, que João, o apóstolo João, o evangelista João, quando escreve lá o seu prólogo, aquele início maravilhoso do seu evangelho, ele estava pensando nesse versículo, quando ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Essa verdade maravilhosa de que Deus é a fonte da vida e de luz se mostra perfeitamente quando Deus encarna, Deus o Filho encarna, e anda entre nós, nesse mundo cheio de morte e escuridão. Ele veio para ser a vida, para ser a luz, para ser a verdade, para ser a nossa salvação. Nele está a vida. Nele está a luz. E como João disse, as trevas não vão prevalecer contra ele. Jamais. Essa é a escolha que você tem diante de você. Você pode ter essas bênçãos. Conhecer a Deus, habitar na casa dele, beber da água dele, ser aninhado nas asas dele, conhecer cada vez mais a luz e a verdade e ter vida. Ou você pode seguir no caminho do mal, esperar o julgamento, e a descrição é séria. Os obreiros da iniquidade vão tombar um dia. Vão ser derrubados de um jeito que não tem como levantar. Vai ser um nocaute eterno. Mas se você crer, você terá continuamente a benignidade do Senhor a seu favor. E Ele agirá para com você. Você já ouviu falar do problema do mal? Já ouviu? Eu sei que o pessoal usa essa expressão para falar do problema que o mal representa. Mas eu gosto de usar esse genitivo de um outro jeito. Sabe qual é o problema do mal? O problema do mal é que ele precisa se ver com Jesus. O mal tem um problema. Ele vai ter que enfrentar o Senhor. E o mal já começou a ser derrotado para sempre na cruz do Calvário, pelo Deus bom e justo. Daqui a pouco a gente vai comer pão e beber vinho lembrando disso. O Senhor Jesus ordenou que a gente fizesse até que Ele voltasse. Porque, sabe, o nosso coração ele é dado a se esquecer dessas coisas. Mesmo nós que já conhecemos e que cremos, nós somos dados a nos esquecer de que a vida e a luz estão nele. Então, com certa frequência, a gente precisa beber e comer e lembrar dele. E você que não é dele, qual vai ser? Tem dois caminhos no mundo. Eu sei que o pessoal fala que existem inúmeros caminhos, ou que dizem que todos os caminhos levam ao mesmo lugar no final das contas. Não é isso que a Bíblia fala. Qual vai ser? Sabe, no final das contas, se você escolher o carro errado, você trabalha depois e troca, ou você conserta, ou vive insatisfeito e é isso. Se você escolher o prato e do seu marido estiver mais apetitoso, você troca com ele. Tenho certeza que você, sendo parte mais frágil, ele vai topar.
Mas e se for da esposa que está mais bonita, pastor? Aí na próxima vez você siga os instintos gastronômicos dela. O ponto é que essas decisões que tantas vezes nos agoniam, qual curso fazer, qual seriado assistir, qual cor de camisa escolher, elas são de relativa pouca consequência. Algumas podem ser de maior consequência, que emprego, que cidade, que marido, que esposa. Mas nenhuma delas que tira o teu sono tem as consequências dessa aqui. Porque essa aqui tem consequências eternas. E eu coloco diante de você hoje 2 caminhos. Você vai escolher seguir no caminho da iniquidade, do mal, do pecado. Você não precisa fazer nada para entrar nele, você já está nele desde que nasceu. Ou você vai escolher seguir o caminho da vida, da luz de Deus em Cristo. Ele é bom, gente. Ele prometeu que vai julgar o mal com justiça. E Ele prometeu que se você crer em Cristo, você vai estar abrigado ali, debaixo das asas dEle, e nada vai te atingir. Te parece uma escolha difícil? Pode ter certeza que você ganha muito, muito mais do que você perde ao se juntar a Ele. E aí? Qual vai ser? Senhor, nesta noite nos é oferecida a morte ou a vida, o caminho do pecado ou o caminho de Cristo. E nós pedimos por aqueles que estão aqui, que porventura ainda não são do Senhor, que o Senhor lhes abra o coração para crerem. E ajuda-nos, Senhor, a amar cada vez mais a luz e Jesus, que nos deu vida. No nome dele oramos. Amém. Em preparação para a ceia...